Então, Isaías 51, diz assim a palavra de Deus: escutem-me, vocês que buscam a retidão e procuram o Senhor. Olhem para a rocha da qual foram cortados e para a pedreira de onde foram cavados. Olhem para Abraão, seu pai, e para Sara, que lhes deu à luz. Quando eu o chamei, ele era apenas um. Eu o abençoei e o tornei muitos. Com certeza o Senhor consolará Sião e olhará com compaixão para todas as ruínas dela. Ele tornará seus desertos como o Éden, seus ermos como o jardim do Senhor. Alegria e contentamento serão achados nela, ações de graças e som de canções. Escutem-me, povo meu, ouça-me, nação minha. A lei sairá de mim, minha justiça se tornará uma luz para as nações. Minha retidão logo virá, minha salvação está a caminho, e meu braço trará justiça às nações. As ilhas esperarão em mim e aguardarão esperançosamente pelo meu braço. Ergam os olhos para os céus, olhem para baixo, para a terra. Os céus desaparecerão como fumaça, a terra se gastará como uma roupa, e seus habitantes morrerão como moscas. Mas a minha salvação durará para sempre, a minha retidão jamais falhará. Ouçam-me, vocês que sabem o que é direito, vocês, povo que tem a minha lei no coração. Não temam a censura de homens, nem fiquem aterrorizados com seus insultos, pois a traça os comerá como uma roupa, o verme os devorará como a lã. Mas a minha retidão durará para sempre, a minha salvação de geração em geração. Desperta, desperta, veste de força o teu braço, ó Senhor, acorda como em dias passados, como em gerações de outrora. Não foste tu que despedaçaste o monstro dos mares, que traspassaste aquela serpente aquática? Não foste tu que secaste o mar, as águas do grande abismo, que fizeste uma estrada nas profundezas do mar, para que os redimidos pudessem atravessar? Os resgatados do Senhor voltarão, entrarão em Sião com cântico, alegria eterna coroará sua cabeça, júbilo e alegria se apossarão deles, tristeza e suspiro deles fugirão. Eu mesmo sou quem a consola. Quem é você para que tema homens mortais, os filhos de homens que não passam de relva, e para que esqueça o Senhor, aquele que fez você, que estendeu os céus e lançou os alicerces da terra, para que você viva diariamente, constantemente apavorada por causa da ira do opressor que está inclinado a destruir? Pois onde está a ira do opressor? Os prisioneiros encolhidos logo serão postos em liberdade, não morrerão em sua masmorra, nem terão falta de pão, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que agita o mar para que suas ondas rujam. Senhor dos exércitos é o meu nome. Pus minhas palavras em sua boca e o cobri com a sombra da minha mão. Eu que pus os céus no lugar, que lancei os alicerces da terra e que digo a Sião: você é o meu povo. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Oremos. Deus e Pai, abre os nossos ouvidos para te ouvir agora, Senhor. Dispõe o nosso coração a te ouvir e te obedecer. Dá-nos, Senhor, uma mente atenta e renova-nos hoje pela tua palavra, Senhor Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Podemos sentar. Eu sei que alguns cristãos torcem o nariz para as animações da Disney. Então, tenha paciência comigo, tá? Eu sou pai, eu sou muito chato com algumas coisas, muito prudente, e se tiver que errar, que a gente erre pelo excesso, né? Então eu sei como é que são algumas coisas. Por quê? Porque eu vou citar aqui uma cena de uma animação, para introduzir o nosso sermão,
de uma animação da Disney, e exatamente uma cena bastante problemática, vamos dizer assim, que necessita de uma explicação para os seus filhos, caso você veja essa animação com eles, tá? Mas tenta abstrair um pouquinho, né? E se ater àquilo que eu vou destacar a respeito dessa cena. A animação é o Rei Leão. Então, quem já viu, já sabe qual é o problema, já sabe onde é que a gente tem que... Ó, filhinho, não é bem assim, né? E a cena é exatamente aquela cena problemática, né? Onde o Mufasa, né? Que é o antigo rei, já morto, ele aparece para o seu filho, o Simba. Então, a gente sabe que, biblicamente, isso não pode acontecer, né? Mas, deixando esse contexto de lado, né, o importante são as palavras. Aquelas palavras que o antigo rei fala ao seu filho, que seria o rei, o sucessor do reino por direito. Quem conhece a história, eu não vou contar a história toda aqui, senão a gente vai perder muito tempo. E ele diz o seguinte: você se esqueceu de mim. Você se esqueceu de quem você é. Lembre-se de quem você é. Por que ele disse isso para o Simba? Né? A história mostra que o Scar, que é o tio do Simba, mata o Mufasa e trama, né, a tomada do reino, usurpa o reino, o trono, e bane o Simba do reino, coloca a culpa nele. E ele lá, o leãozinho ainda, né, se junta lá com o Timão e Pumba, a Hakuna Matata, né? Vocês lembram dessa história? E ele cresce na mata como um leão vegetariano, né, meio esquisito, e nesse momento ele é confrontado por essas palavras. Para quê? Para que ele não temesse, não sentisse receio, e olhando para a sua história, olhando para quem foi o seu pai, olhando para si mesmo e percebendo quem ele era, ele pudesse então voltar e ter aquilo que era dele por direito de sucessão, ou seja, o reino. Então isso é que é importante, que eu quero que vocês gravem, é essa fala, e a razão dessa fala. Você se esqueceu de mim, você se esqueceu de quem você é. Com que objetivo isso foi dito? Não tenha medo, volte lá e assuma o seu trono, a sua posição diante do reino. Por que eu estou citando essa fala do Rei Leão? Porque é exatamente o que nós temos aqui em Isaías 51. Deus, ele fala ao seu povo, e ele fala exatamente essas coisas. Ele começa, há uma inversão de ordem aqui, mas Deus começa dizendo ao seu povo: vocês devem se lembrar de quem vocês são. Segunda coisa, vocês têm que se lembrar de quem eu sou. Por quê? Para que vocês perseverem sem temor na sua jornada nesta vida. É isso que Deus está dizendo. Lembrem-se de quem vocês são, o que inclui lembrar das suas origens, de onde vocês vieram e a sua identidade, quem vocês são hoje. Mas lembrem-se de mim, lembrem-se quem eu sou Deus. E lembrando essas duas coisas, vocês não temerão este mundo e vão perseverar nessa jornada e vão descobrir o que significa viver plenamente a vida diante de Deus. Terão esperança, serão consolados, serão encorajados. Eu não tenho dúvida, meus irmãos, que boa parte dos problemas que a Igreja de Cristo atravessa hoje, e muitos cristãos individualmente atravessam hoje, se devem exatamente a isso. Eles se esqueceram de Deus, se esqueceram de quem Deus é. Eles têm o nome de Deus, falam de Deus, mas não contemplam Deus em toda a sua grandeza, majestade e glória. Eles se esqueceram de quem são, de onde vieram, para onde vão, da sua identidade. Consequentemente, a igreja e os crentes individualmente vivem uma vida cristã
medíocre. Não no sentido de prosperidade, não estou chamando aqui você para ficar rico, para tomar posse de empresa ou de tronos, não, você não é Simba que vai voltar lá e eu quero o que é meu aqui, não. Aliás, o que é seu é bem pior do que você pensa, mas deixa isso para lá. O que é seu por direito, né, é bem pior do que a gente pensa. Estou falando aqui de perseverança, de viver neste mundo diante de Deus, como um cristão, aguardando em Deus, nas suas promessas fiéis e verdadeiras, na presença do Senhor, contemplando Deus como Ele é, e entendendo e compreendendo quem você é, à luz da revelação da palavra de Deus. É isso que nós temos diante de nós aqui no capítulo 51. Mas deixa eu dar um passo para trás e olhar esse livro glorioso de Isaías como um todo, para a gente entender por que essas palavras estão aqui nesse momento da profecia, nesse momento da escrita de Isaías. O livro ele tem duas grandes divisões. Do capítulo 1 ao 39, a ênfase de Isaías é sobre o juízo, a disciplina de Deus. Deus não poderia conviver com o pecado, tanto do seu povo quanto das nações ao redor. Mas mesmo assim, Deus está anunciando graça e restauração. A ênfase é juízo, mas nós vemos ali os vislumbres da graça de Deus. E nessa primeira parte de Isaías, do 1 ao 39, o povo é chamado a confiar no único e verdadeiro Deus. Abandonar os seus ídolos, abandonar a confiança nos reinos deste mundo e confiar somente em Deus. Do capítulo 40 ao fim do livro, 66, essa ênfase se inverte. A ênfase de Isaías é na restauração, no consolo, no encorajamento. É assim que ele começa o capítulo 40, né? Consolem o meu povo, digam a Jerusalém, encorajem Jerusalém, dizendo a eles, e aí vem o que Deus está dizendo. Porém, mesmo a ênfase sendo a graça, a restauração, o consolo, ainda assim Deus continua advertindo o seu povo com relação aos seus pecados, à iniquidade, à idolatria. Ele não pode tolerar o pecado, ele é santo. Essas são as duas grandes partes do livro. Mas mesmo nessa segunda parte, onde está o capítulo 51, nós vemos uma outra pequena divisão, que vai do 40 ao 55, onde nós temos uma alta concentração de palavras de restauração de Judá. O povo ali do Reino do Sul, né, o povo judeu, que foi levado cativo para a Babilônia. Isaías viveu muito tempo antes disso, mas nessa porção do seu livro, ele já está dando palavras de consolo para o povo que voltaria do cativeiro, mostrando, né, o alcance da sua profecia. Isaías está profetizando e dando palavras sobre a restauração de Judá após o término do cativeiro da Babilônia, isso mais de 100 anos antes aqui. Então esse é o contexto que nós temos. Então este capítulo está exatamente nessa porção, palavras de consolo e encorajamento para um povo que se esqueceu de Deus, consequentemente se esqueceu de quem ele era e estava cativo, submisso, forçosamente, a um império estrangeiro, longe da terra, longe do templo e talvez extremamente desanimado, sem confiança, sem esperança. Tem outro ponto sobre o contexto, mas esse eu vou deixar só para o final, que ele vai dar, inclusive, a aplicação da nossa mensagem. Aguarde. Vamos olhar então agora para Isaías 51, permaneça com a sua Bíblia aberta, nós vamos ver esse texto porção por porção. O que nós temos aqui então? Nós temos 4 falas de Deus e 2 respostas do profeta representando o povo. Os versos 1 e 2, nós temos a primeira fala de Deus, que é: lembrem-se de quem vocês são, lembrem-se de suas origens. O verso 3, nós temos a primeira resposta do profeta, que é a confiança na restauração. Ele ouve a fala de Deus e responde a Deus com confiança. Nos versos 4 a 6, você tem a segunda fala de Deus: lembrem-se de quem eu sou, meu caráter, os feitos que eu realizei.
as minhas promessas. Lembrem-se de quem eu sou. Dos versos 7 e 8, nós temos uma terceira fala de Deus. Não temam. Lembrem-se de quem vocês são. Lembrem-se de quem eu sou. E não tenham medo. Perseverem. Ao que o profeta responde nos versos 9 a 11. A resposta, eu chamei de a resposta da oração eufórica de Isaías. Nós vamos ver isso depois. E por fim, dos versos 12 a 16, nós temos a última fala de Deus, um resumo e uma conclusão. O Senhor retoma os mesmos 3 temas das falas anteriores. Lembrem-se de mim, lembrem-se de quem vocês são, não temam. E conclui nessa maior fala dos versos 12 a 16. Então nós estamos diante aqui de um diálogo entre Deus e o profeta como um representante do seu povo. Deixa eu chamar a sua atenção para 2 coisas importantes. As 3 falas de Deus, as 3 primeiras falas de Deus começam de que forma? Verso 1, escutem-me. Verso 4, escutem-me. Verso 7, ouçam-me. Um judeu ouvindo isso, imediatamente, assim, ia lembrar de quê? Deuteronômio 6, ouça Israel, ouça Israel. Deus está apelando para que nós escutemos a sua palavra. Shema, ouça Israel. O apóstolo Paulo em Romanos vai dizer que a fé vem pelo ouvir. E Jesus vai nos desafiar, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça. Então eu já te pergunto, você está ouvindo? Agora está. Então ouça o Senhor. Disso depende a sua vida. Isaías 55, se você me ouvir, você terá vida. Isso é uma questão de vida ou de morte. E já no primeiro momento, na primeira expressão de Deus, escutem-me, Deus quer a nossa atenção e quer falar, Deus quer ser ouvido. E se você está ouvindo hoje essa palavra, ouça mesmo. Ouça mesmo. Deus falou por meio dos profetas e hoje nos fala por meio do Filho Jesus Cristo, a palavra viva que veio dos céus. Com quem Deus está falando? Ele diz, ainda no verso 1, escutem-me, vocês que buscam a retidão e procuram o Senhor. Verso 4, escute-me, povo meu, ouça-me, nação minha. Verso 7, ouçam-me, vocês que sabem o que é direito, vocês, povo que tem a minha lei no coração. Deus está falando com o seu povo. Deus está chamando a atenção do seu povo. Então, dito isso, essa introdução, vamos examinar cada uma dessas falas e respostas. Primeira fala de Deus, então, qual é mesmo? Lembrem-se de quem vocês são. E Deus aqui fala das origens desse povo. Não é isso que ele diz? Segunda parte do primeiro versículo. Olhem para a rocha da qual vocês foram cortados e para a pedreira de onde foram cavados. Olhem para Abraão, seu pai, olhem para Sara, que lhes deu a luz. Quando eu chamei, apenas um, mas depois, muitos. Uma referência aqui à promessa de Deus a Abraão, de ti farei uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Imediatamente, quando o povo ouvisse essas palavras, Gênesis 12. Então já temos Deuteronômio 6 e Gênesis 12 aqui na cabeça, né? Deus fala com o povo e diz a eles, lembrem-se quem vocês são, primeiramente lembrando de onde vocês vieram. E aqui ele usa uma imagem interessante, que tem muita discussão a respeito dela. Ele fala em rocha e pedreira. Alguns associam isso à esterilidade de Sara, né? Uma rocha é um... O que é uma rocha? É um negócio, né? É uma coisa sem vida. Não tem vida. Como Sara não podia gerar filhos. Então, a esterilidade.
Mas eu creio que não é apenas isso que o Senhor está falando aqui. Deus está usando a rocha, a pedreira, para mostrar que antes esse povo não tinha vida verdadeira. Eles foram tirados de uma pedra, de um negócio sem vida, estéril, sem capacidade de se reproduzir, de respirar, de responder. Não é à toa que lá em Ezequiel fala que nós tínhamos um coração de pedra e Deus transforma num coração de carne, sensível. Perceberam a mudança? Então, pedra tem a ver com insensibilidade, tem a ver com morte, tem a ver com, não tanto morte, mas falta de vida. E o que Deus faz? Ele corta da pedreira e transforma aqueles que eram sem vida em povo, em nação, em gente de fato viva, vida mesmo, vida plena, vida abundante, vida verdadeira. E não apenas isso, ele chama o seu povo a olhar para o passado e olhar para Abraão. Olha, lembra? Ele era apenas um, e um sem vida. Onde estava Abraão? Em Ur dos Caldeus, cultuando os deuses, sem noção nenhuma de quem era o Deus Supremo, e Deus vai lá e alcança aquele homem por pura graça, por soberana graça. Diz: venha, eu vou te mostrar uma terra, eu vou fazer de você uma nação. E ele confiou no Senhor. Então veja, de um Deus faz muitos, da pedra Deus traz vida. Lembrem-se de onde vocês vieram. E isso, essa lembrança, esse olhar para o passado parece animar tanto Isaías, né? Nós não temos uma noção de tempo da resposta do profeta aqui, mas parece que isso trouxe tanta alegria ao coração de Isaías, tanta esperança ao seu coração, que veja como ele responde. Resposta do profeta no verso 6: com certeza, com certeza. E aí todos os verbos estão no futuro. Esperança, promessa. Com certeza o Senhor consolará Sião, olhará com compaixão para todas as ruínas dela, tornará seus desertos como o Éden, seus ermos como o jardim do Senhor. Alegria e contentamento serão achados nela, ações de graças e som de canções. O que Isaías está fazendo aqui? Ele está olhando para trás, ele está olhando para onde ele veio. De fato, eu vim do nada, eu era sem vida, eu vim de um único homem, perdido lá no meio do nada, um pagão. O Senhor me transformou no seu povo, no seu filho. Isso me traz grande consolo e alegria e esperança. Com certeza o Senhor vai cumprir suas promessas. Por quê? Porque Ele já fez isso no passado. Ele já foi fiel antes. Se Ele é capaz de tirar a vida da pedra e de transformar um em muitos, o que Ele não pode fazer com aquele povo que está no cativeiro, lá na Babilônia, sem terra, sem templo, longe de Deus, sem esperança? Ele pode restaurar. Ele pode consolar, Ele pode fazer novamente o que Ele fez no passado. Meus irmãos, paremos para pensar aqui por alguns instantes. Você lembra de onde você veio? Você que é cristão hoje, você lembra de onde Deus te tirou? Você lembra do seu deserto, da lama, da pedreira de onde você veio? Paulo diz que nós estávamos mortos em delitos e em pecados. Sabe o que um morto faz? Cheira mal, só isso que ele pode fazer. Ele não pode responder, ele não tem vida, ele não responde, ele não dá grito de alegria, não. Paulo diz em Efésios 2 que nós estávamos mortos em delitos, em pecados. Nós éramos obedientes ao outro senhor, ao príncipe da potestade do ar, ao espírito que atua nos filhos da desobediência. Esse era você, esse era eu. Você lembra disso? Você traz à memória isso. Por quê? Porque isso, você não é dono de você mesmo. Você está confiando em quem hoje? Se você se esquece de onde você veio,
Você se enche de si, se enche de autoconfiança, se faz Deus de si mesmo e esquece do que o Senhor fez por você, esquece de quem Deus é. Você lembra de onde Deus te tirou? Você lembra o que Deus fez por você? Você lembra que você não era filho, você não era povo, você estava distante, alheio às promessas de Deus, longe da descendência de Abraão, distante de Deus, e hoje o que Deus faz com você? Te traz para perto. Quando você olha para frente, tendo olhado para trás, como é que você responde? Com essa fala de Isaías, com certeza Deus vai cuidar de mim, com certeza Deus cumprirá suas promessas para a minha vida. Meus irmãos, olhando o passado e lembrando de quem nós somos, nós teremos esperança para o futuro, só assim. Então lembre-se de quem você é, lembre-se de onde você veio. Deus fala uma segunda vez aqui a partir do verso 4, povo meu, escute. Agora ele diz o quê? Lembre-se de mim. O Mufasa falou para o Simba, né? Você esqueceu de quem eu sou, você esqueceu de quem você é. Deus está dizendo para o seu povo, vocês se esqueceram de quem vocês são, de onde vocês vieram, mas principalmente vocês se esqueceram de mim. E veja como Isaías resume aqui em poucas palavras, em poucos versículos, a plenitude da glória e do caráter do nosso Senhor. Lembre-se de mim, lembre-se de quem eu sou, dos meus atributos, lembre-se dos feitos que eu realizei, lembre-se das minhas promessas, do que eu falei para você, povo meu. Do verso 4 ao verso 6, existem 4 palavras que se repetem 2 vezes, cada uma. Essas são duplas, né? 4 palavras, cada uma delas repetidas 2 vezes. Essas palavras são justiça, retidão, salvação e braço. Se você percebeu isso, risca, grifa, anota, puxa uma setinha, faz o que for para que isso chame a sua atenção. Justiça, retidão, salvação, braço. Todas elas estão ali no finalzinho do versículo 4, verso 5, e depois repetidas uma segunda vez, a partir do verso 5 e no verso 6. Isaías resume nessas 4 palavras a plenitude da glória de Deus, quem Deus é. A sua justiça fala do seu governo sábio e amoroso. Ele diz que a minha justiça se tornará luz para as nações. Por quê? Porque a lei sai dele, ele governa, ele manda, e o faz de maneira sábia, o faz de maneira amorosa. Retidão fala do seu caráter puro, perfeito, da sua perfeição moral, da sua santidade. Salvação nos fala da sua misericórdia, da sua graça, em atentar para aqueles que não a merecem, pecadores como eu e você. E por fim, a palavra braço fala do seu poder, poder para deter o mal e cuidar dos seus. E essas palavras vou usar uma palavra que o irmão Eberson usou na quarta-feira, elas vão dançando no meio do texto, né? Elas vão entrando uma pelas outras, né? Porque a lei sairá, a justiça se tornará luz, a retidão virá, a salvação está a caminho, mas é o braço que traz justiça. Perceberam essa dança dessas palavras, mostrando o quê? Isso não são coisas separadas. Deus é um ser completo em si mesmo, e tudo isso se mistura de maneira gloriosa na pessoa de Deus, elas se relacionam umas com as outras. Esses atributos divinos, eles são a ênfase do livro de Isaías e aparecem também todas juntas e misturadas, às vezes as 4, às vezes 3 delas, em outros textos de Isaías. Quero ver rapidamente com os irmãos, capítulo 40, abra lá comigo o capítulo 40. Isaías quer nos mostrar quem Deus é, quer desvendar para nós todo o ser de Deus. Capítulo 40, versos 10 e 11. Essa para mim é uma das descrições mais bonitas que nós temos na Bíblia a respeito do poder de Deus, do braço de Deus. Diz assim, capítulo 40, verso 10 e 11: o soberano, o Senhor, vem com poder, com seu braço forte ele governa.
a sua recompensa com ele está e o seu galardão o acompanha. Então fala de um poder, de poder para lutar, para governar, com um braço forte. Mas veja, o mesmo braço que é forte para o combate, para o governo, é o mesmo braço que acaricia, que afaga, que cuida. Veja o verso 11. Como pastor, ele cuida de seu rebanho. Com o braço, ele ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Ou seja, até as ovelhas mais sensíveis, que requerem mais cuidado. O mesmo braço poderoso é o braço que acalenta, que cuida, que traz as ovelhas para perto de si. Vá para o capítulo 43 comigo, verso 3. Essa é uma frase que se repete como um refrão em Isaías. Pois eu sou o Senhor, o governante, o braço forte, o seu Deus, o Santo de Israel, retidão, o seu Salvador, graça e misericórdia. Capítulo 44, verso 6. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro, eu sou o último, além de mim não há Deus. Perceberam aqui? Retidão, justiça, salvação, braço forte. E por fim, capítulo 47, verso 4. Nosso Redentor, o Senhor dos exércitos é o seu nome, é o Santo de Israel. Veja que maravilha, Isaías está apresentando Deus em toda a sua plenitude. E aqui Deus convoca o povo a olhar para Ele. Lembre-se de mim, lembre quem é o seu Deus, lembre-se de suas promessas. Novamente, os verbos estão todos no futuro. A minha justiça se tornará luz para a nação, a retidão logo virá, a salvação está a caminho, o braço trará a justiça, as ilhas esperarão em mim. Deus está mostrando quem Ele é e consequentemente Ele está mostrando: eu sou fiel, eu vou conduzir vocês, eu vou cumprir a minha palavra, um futuro certo, como Isaías já respondeu antes, com certeza, verso 3, Deus irá adiante de nós, e mais, Ele cumprirá aqui algo glorioso, salvação para as nações. Essa profecia se cumpriu, nós estamos aqui, luz para as nações. E veja que aqui o Senhor faz uma segunda convocação, Ele chama para ouvir, mas Ele chama também para olhar. Verso 6, ergam os olhos para os céus, olhem para baixo, para a terra. O que Ele quer mostrar? Ele diz, isso tudo vai desaparecer. Interessante, né? Porque Deus manda a gente olhar para o céu e para a terra, e quando a gente olha, bom, está tão estável isso, né? Embora o tempo mude de vez em quando, haja um terremoto aqui e acolá, mas a impressão é que essas coisas vão durar, né? Não vão. Isso um dia vai desaparecer. Por quê? Ora, porque Deus tem algo melhor. Isaías vai dizer no final do livro, novos céus, nova terra. Mas não apenas isso. Deus quer nos mostrar que nós não devemos olhar e confiar nas coisas que estão entre o céu e a terra, mas sim na salvação e na retidão dEle. Deus chama para nós olharmos para Ele e para Ele somente. Não é assim que Ele conclui a sua fala no verso 6? Ergam os olhos, tudo isso vai desaparecer, mas a minha salvação durará para sempre, a minha retidão jamais falhará. Você pensa que o céu vai durar para sempre? Você pensa que a terra vai durar para sempre? Não, o que vai durar para sempre é a salvação e a retidão do nosso Deus. Só Ele é eterno. Portanto, confie somente nele. Lembre-se de quem Ele é. Meus irmãos, essa segunda fala de Deus é um convite à contemplação da sua grandeza. E eu te pergunto, você tem sempre pensado nisso? Você tem gastado tempo e ocupado a sua mente lembrando quem Deus é?
não apenas de onde você veio, o que Ele fez por você, mas quem Ele é: justo, santo, perfeito, reto, poderoso, soberano, fiel. Meus irmãos, nós vivemos vidas medíocres porque nos esquecemos de quem Deus é. O transformamos num mero serviçal dos nossos desejos. Vivemos para o hoje e para o agora, vivemos para o céu e para a terra, quando o que dura para sempre é a salvação do eterno Deus. Quanto nós perdemos hoje por sermos bombardeados com tantas imagens, propaganda, luz, imediatismo, consumismo, atrativos, opções de lazer, canal de televisão. Quanto nós perdemos diante dos nossos olhos quem Deus é, em todo o seu brilho, majestade, fulgor, o Deus temível, glorioso, grande. Nosso Deus tem sido pequeno demais. Você roga a Deus somente pelo seu trabalho e para chegar no final do mês com salário. Seu Deus é pequeno demais. Ele é o Deus que domina céus e terra, que faz conhecido o fim desde o início, que criou todas as coisas pela sua palavra, justo, reto, santo, glorioso, cujo braço é forte para deter o mal, para governar o mundo, e também um braço caridoso, carinhoso, para trazer as suas ovelhas para si. É isso que você tem meditado, pensado sobre Deus? Ou ele é apenas o balconista de sensações e bênçãos materiais, buscadas a cada domingo? Seu Deus é pequeno demais, pequeno demais. A razão porque muitos de nós não vivemos vidas plenas diante de Deus, nós nos esquecemos de quem nós somos, de quem nós fomos um dia, do que Deus fez por nós, e perdemos Deus em toda a sua glória diante dos nossos olhos. Nós não pensamos em Deus, não meditamos em Deus, não lembramos do que Ele fez por nós, e consequentemente tememos os homens, tememos as circunstâncias, vacilamos, não perseveramos, achamos que não tem esperança. E é exatamente a terceira fala de Deus para o seu povo, verso 7: ouçam-me, vocês que sabem o que é direito, vocês, povo que tem a minha lei no coração, não temam a censura de homens, nem fiquem aterrorizados com seus insultos. Vocês sabem de onde vocês vieram, vocês sabem quem vocês são, vocês sabem quem é o seu Deus, então não há razão para temer os homens, seus insultos, seu terror, o que quer que seja, porque assim como os céus e terra vão passar, eles também passarão, verso 8, como uma traça, como a roupa, como o verme. Deus vai dar cabo disso tudo. Por quê? Ele afirma de novo, e quando Deus fala uma segunda vez, meu querido, ouça o que Ele está dizendo: a minha retidão durará para sempre, a minha salvação de geração em geração. É esse o seu anseio. Isaías responde a essa terceira fala de Deus com uma oração eufórica. Você consegue imaginar o profeta levantando do seu lugar e dando um pulo aqui: Senhor, então desperta, desperta, vem Deus, veste de força o teu braço ao Senhor, acorda como em dias passados, como em gerações de outrora. Senhor, eu anseio por ti, eu quero ver-te, eu quero ver os teus feitos gloriosos. E o que Isaías faz? Ele olha para trás de novo, ele lembra o que Deus fez. Aqui as perguntas são sobre o Êxodo, né? Não foste tu que despedaçaste o monstro dos mares? Aqui uma referência ao Egito. Traspassaste aquela serpente aquática? Não foste tu, ó Deus, que secaste o mar, as águas do grande abismo, fizeste uma estrada na profundeza do mar, para que os redimidos pudessem passar? Deus, não foste tu, tu és o mesmo, ontem, hoje ou será para sempre. Se o Senhor abriu a estrada no mar e nos livrou daquele império opressor do Egito, o que o Senhor não pode fazer na Babilônia, pelo seu povo, pelos seus exilados? Deus vai cuidar dos seus, Deus vai estar lá abrindo novos caminhos, tanto que no final
Qual é a fala de Isaías? Novamente, esperança. Os resgatados voltarão, entrarão em Sião com cântico, alegria eterna. Veja que a palavra alegria se repete 2 vezes aqui. O tom é de alegria esperançosa no retorno desses exilados. Entrarão em Sião com cântico, alegria eterna coroará sua cabeça, júbilo e alegria se apossarão deles, tristeza e suspiro deles fugirão. É esse o seu anseio? Vem, Senhor. Quando você contempla Deus em toda a sua beleza, em toda a sua majestade, você tem que gritar como profeta: desperta, Senhor, desperta na tua igreja, realiza de novo esses feitos, Senhor. Eu queremos isso, ansiamos por isso, buscamos isso mais do que tudo. A Ti, Deus, a Tua presença, Tua palavra, Tuas promessas. E essa lembrança de Isaías, essa euforia de Isaías, ele olha então de novo para o futuro e diz: Deus vai cumprir, Deus vai cuidar de nós, não há por que temer, não há. É esse o seu anseio, meu querido? Será que você pode dizer a cada domingo de culto, como Isaías diz: desperta, Senhor, vem, Senhor? É assim que você fala, é assim que você responde. É essa a sua esperança do verso 11, por quê? Isaías fala aqui que os exilados entrarão em Sião, e o que Deus tem prometido para nós? Não é uma Sião celestial? Não é uma Jerusalém do alto? Você crê que você vai entrar lá? Você pode olhar para o futuro e dizer: o mesmo Deus que eu estou cultuando hoje vai me conduzir até lá, eu entrarei lá com alegria e com júbilo no coração. Não importa o que passar aqui, porque isso vai acabar, céus e terra passarão, os homens maus passarão, o que importa é nós chegarmos lá. E você crê nisso? Você está confiante que o seu Deus vai cumprir essa promessa na sua vida? Você só pode confiar se você olhar para trás. Se você olhar para trás e ver o que Deus já fez na história, olhar para você e saber quem você é e o que Deus fez por você, aí sim, eu tenho esperança. E se eu tenho esperança, eu não devo temer nada desse mundo. Isso não tem a ver com a sua força não, tá? Não estou dizendo que você vai sair daqui: agora eu sou poderoso, sai da minha frente que eu quero passar, sou filho do rei. Bobagem. Se você está achando isso, você não entendeu nada, vai ter que começar tudo de novo. Ouve a mensagem em casa depois. Então, não, estou dizendo que você não é nada, você foi tirado da pedra. Lembra disso? Já lembrou, né? Então, ótimo, então lembra, continua lembrando. Você foi tirado da pedra. É Deus quem realiza isso. O poder dele se manifesta na nossa fraqueza e na nossa insuficiência. Se não fosse ele, nós não teríamos razão nenhuma, esperança nenhuma de chegar lá. Nenhuma. Você seria tragado pelas coisas desse mundo. Deus fecha a sua fala, então, dos versos 12 a 16, e aqui é uma recordação de tudo que ele já disse. O Senhor conclui essa sessão retomando os mesmos tópicos da fala anterior. Como é que ele começa? Eu mesmo. Sou eu, viu, gente? Oi, alô, eu sou o Senhor, tá? Lembre-se de mim. Ele está novamente: gente, lembre-se de mim. Do verso 14, sim, vou dar um pulo aqui. Os prisioneiros encolhidos, lembre-se de quem você é, ou de quem você foi. Lembre-se. Não tema. Qual é a pergunta da metade do verso 12 até o final do verso 13? Quem é você para que tema, homens mortais? E a pergunta é grande, né? É até difícil de você manter a entonação. Ponto de interrogação só vem lá no final do verso 13. Mas quem é você para que tema? Não tema. Lembre-se de mim, lembre-se de quem você é. Não tema. Só que Deus faz algo tremendo aqui. Como é que Deus lembra ao povo quem Ele é lá no início? Lembre-se de onde você veio, da pedra, sem vida. Como é que Ele fecha essa sua fala? Você é o meu povo. Lembre-se da sua identidade.
Nós somos povo de Deus. E, meus irmãos, nós não fomos feitos povo de Deus, não nascemos de Deus pela força humana da carne. João diz que aqueles que creram foram feitos filhos de Deus. Isso não é obra de um convencimento humano, isso não é obra de argumentos humanos, isto é obra de Deus. Deus está falando: vocês são o meu povo, eu os adotei, eu os fiz filhos, tirados da rocha sem vida, mortos em pecados e delitos, andando segundo o curso deste mundo. Hoje nós somos feitos filhos de um Deus amoroso. O Senhor é nosso Deus, nós somos o seu povo. E essa declaração por si só, ela é absolutamente extraordinária, meus irmãos. Pois se éramos pedra morta, mortos vivos, zumbis espirituais, nós só podemos nos transformar nesse último verso, nessa última frase do verso 16, pela pura graça de Deus. Pura graça de Deus. Ele não tem obrigação nenhuma conosco, mas Ele teve compaixão de nós. Agora lembra que eu disse no início que eu ia guardar uma notinha sobre o contexto para esse final? Então vamos a ela. Tem algo mais aqui. Como essa graça é possível? Deus não é santo, reto, justo? Ele não pode conviver com o pecado? Como é que Ele pode abençoar um povo pecador? Como Deus pode despertar num profeta pecador, representante de um povo pecador, tanta esperança, tanto júbilo, tanta alegria, tanta confiança? Como essa graça nos alcança? Como ela alcançou Judá no exílio? Esse capítulo 51, ele está encravado num trecho de Isaías extraordinário, onde nós vemos por 4 vezes Isaías falar a respeito do servo do Senhor. Quem é este servo do Senhor? Essas 4 passagens são chamadas de os cânticos do servo. Isaías vê, pela graça de Deus, uma figura, um indivíduo, uma figura com contornos humanos e divinos. Ele ainda não vê plenamente, mas vê o suficiente para afirmar ao seu povo, na sua época, que este consolo, esta graça, esse encorajamento, não era uma coisa do tipo: tá bom, Judá, 70 anos, beleza, não se fala mais nisso, pode voltar e está tudo certo entre nós. Não. Deus tem que punir o pecado, Deus tem que tratar o pecado, pois se não o fizer, isso viola a sua retidão e a sua santidade. Então, como Deus podia fazer isso por Judá, do seu povo? Isaías vê o seguinte: há um servo, o servo do Senhor, e o maior desses cânticos, que vem no capítulo seguinte, começa no finalzinho do 52, percorre todo o capítulo 53 de Isaías. Isaías olha para esse servo e diz a respeito dele o seguinte: ouça-me, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Por ele, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele, sobre o servo, a iniquidade de todos
nós. Em primeiro lugar, Isaías está se referindo a quem? Ao povo dele, aos judeus, aos do exílio. Então ele está dizendo para aquele povo: olha, a restauração prometida por Deus a vocês, esta graça que Deus está estendendo a vocês, só é possível porque Deus puniu o pecado de vocês neste servo. Ele foi contado entre os transgressores, ele tomou sobre si os pecados, as iniquidades do povo. Então, somente por meio do servo haveria o cumprimento de tudo isso que nós falamos aqui, dessas promessas, dessa esperança. Quando abrimos as páginas do Novo Testamento, nós vemos claramente que este servo é Jesus Cristo. Isaías está dizendo simplesmente o seguinte: Judá, a restauração de vocês só é possível porque Deus um dia enviará este servo, e ele, a obra dele, tocará vocês quase 8 séculos antes, e Deus lançará sobre ele a iniquidade de vocês. Somente por isso é possível essa restauração. Então o povo é chamado a crer no servo que viria e depositar toda a confiança e esperança no servo que viria. Agora veja que maravilha. Aquilo que os judeus do exílio experimentaram foi apenas uma pequena sombra do que a igreja hoje experimenta por meio do servo Jesus Cristo. E todas essas bênçãos do capítulo 51 se cumpriram nele. Quando no início, volte comigo para o 51, quando Deus diz: olhe para Abraão, nós também olhamos para Abraão, só que sabendo que a bênção de Abraão chegou até nós por meio de Cristo. Não é isso que Paulo diz em Gálatas capítulo 3? Quando Deus fala para o seu povo e diz que a justiça sairá de mim, a justiça se tornará luz para a nação, minha retidão logo virá, verso 5, minha salvação está a caminho. Se Isaías tinha motivo para se gloriar em Deus por causa disso, quanto mais nós, por quê? Porque a salvação já veio. Cristo já morreu na cruz, já ressuscitou ao terceiro dia, já subiu aos céus, a salvação já veio. As ilhas podem se gloriar em Deus, e a sua igreja também. Na cruz Deus cumpre plenamente a sua justiça e estende plena salvação. Quando Isaías olha, os resgatados voltarão e entrarão em Sião, por meio de quem? Do sacrifício do servo que viria. E a igreja, nós temos a esperança de um dia adentrar os portões da Sião celestial, porque o servo já veio, já perdoou os nossos pecados, já conquistou por nós, já foi nos preparar um lugar, e um dia voltará para buscar aqueles que o confessam. A entrada em Sião está pronta. E quando Deus fecha a sua última fala dizendo: você é meu povo, isso também se cumpre em Cristo. Cristo é o perfeito Israel de Deus, que venceu as tentações no deserto, que subiu a montanha para nos dar uma lei mais profunda e mais exigente, o Sermão da Montanha. Cristo é o perfeito cumprimento dessas palavras. Meus irmãos, diante disso, eu tenho 2 palavras nessa noite para concluirmos aqui. A primeira é para você, igreja do Senhor, você que é cristão, e eu não posso dizer de outra forma. Cristão, lembre-se de quem você é, lembre-se de quem Deus é, não tema. Sabe por que eu posso falar isso de novo e de novo? Porque Paulo falou isso para Timóteo na sua 2ª carta. A última carta, a carta de despedida, parecem palavras muito simples, mas Paulo escreve para Timóteo: lembre-se de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque Timóteo poderia esquecer, assim como nós podemos nos esquecer, assim como nós podemos tirar os olhos dele e naufragar nos mares dessa vida, e olhar só para os céus e terra, para as circunstâncias, e não perseverar.
Então, cristão, eu não tenho nada de diferente para falar para você do que Isaías falou, do que Paulo falou, do que a Bíblia inteira fala. Você quer viver uma vida plena na presença de Deus? Lembre-se de onde você veio e quem você é. Lembre-se de quem Deus é e por isso não tema. Prossiga. Mas para você que ainda não confessou Jesus Cristo, o servo que levou sobre si as transgressões do seu povo, eu também não tenho outro apelo a fazer a não ser o de Isaías, no texto que nós lemos no início desse culto. Isaías capítulo 55, verso 6, que está na sequência, né? Está dentro dessa porção. A você que ainda não confessou Cristo e, portanto, ainda não está salvo e ainda não pode desfrutar de nenhuma dessas promessas, eu rogo como Isaías rogou: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por Ele enquanto está perto. Verso 7, abandone o seu caminho e os seus pensamentos, volte-se para o Senhor, que terá misericórdia de você, volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Hoje pode ser dia de salvação para a sua vida. Hoje você pode sair daqui, sair por essas portas, sendo alcançado por esta graça, mediada pelo servo Jesus Cristo, aquele que ocupou o seu lugar na cruz, aquele que sofreu pelos seus pecados, aquele que morreu para te dar vida, e aquele que um dia voltará. Então, enquanto Ele não voltar, busque, clame por Ele, e Ele virá com perdão e restauração. Se essa for a sua situação nessa noite, se você ainda não é povo de Deus, faça isso urgentemente. Ouça a voz do Espírito te chamando para se arrepender dos seus pecados e se render ao servo Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos orar. Feche seus olhos. Deus bendito e santo, te damos graças, Pai, pela Tua palavra viva e eficaz, cortante, Senhor, confrontadora, mas que nos enche de esperança, que desembaça a nossa visão, que enche o nosso coração com a Tua paz, com o Teu amor, de modo que podemos dizer, como Isaías disse, com certeza, o nosso Deus virá, com certeza o nosso Deus agirá. Tu és o mesmo, Senhor, o mesmo Deus que cultuamos aqui hoje, é o Deus que criou céus e terra, um Deus que falou a Isaías, o Deus que enviou o seu Filho, a palavra viva, Jesus Cristo, o servo sofredor, o mesmo Deus que um dia renovará céus e terra e levará o seu povo para a eternidade. O mesmo Deus que deixará os ímpios longe dessas bênçãos futuras, ainda mortos, só que mortos eternamente na sua impiedade. O mesmo Deus, justo, santo, perfeito. Pai querido, nesta noite eu peço, alcança aqueles que ainda resistem a Ti, e abençoa aqueles que já se renderam a Ti, para que eles mantenham sua mente ativa nessas lembranças de quem eles são, de quem Tu és, e mantenham assim o coração firme em Ti, sem temer, perseverando até o fim. Eu te peço tudo isso, em nome do servo sofredor Jesus Cristo, nosso Rei, nosso Salvador, nosso Redentor. Amém.